E para você, o que você acha que, sim, na cadeira de seguradora, né, dessa posição consultiva ali, né, que a Sim. seguradora tem, que são os principais desafios, né? E como você acha que a gente enquanto seguradora, consegue contribuir para o mercado, assim? Olha, Rafa, nós como seguradora a gente consegue contribuir bastante. Por quê? O papel da seguradora, principalmente do gerenciamento de riscos, né? Porque nós não temos aquela visão do subscritor em si. Nós, quanto gerenciamento de riscos, é o serviço em si. É olhar a operação, é reduzir os problemas que o cliente tem, é realmente olhar, é reduzir a dor do cliente em si. É querer que ele realmente entregue a mercadoria, que ele cumpra a SLA dele, que ele entregue a mercadoria dele nas condições que ele negociou, né? Por quê? Porque a gente não olha a policy. O gerenciamento de riscos, ele não tem esse viés. O gerenciamento de riscos, ele tem o viés de entregar o produto íntegro. E ajudar o cliente a olhar os fornecedores e identificar estes fornecedores conseguem ou não entregar o seu produto de forma íntegra. Uhum. Consegue ou não? E com essa questão de OEA, hoje os embarcadores estão muito preocupados com isso, Perfeito. né? Porque eles precisam também avaliar os fornecedores deles. Então, até essa questão da OEA nos ajudou quanto gestores de risco. Porque os embarcadores agora eles estão preocupados em olhar os fornecedores. Nos ajudou quanto gestão de risco. Uhum. Muito bem. Os embarcadores que não têm essa função, né? Não tem essa questão da OEA. Então, nós, como gestores de risco, nós realmente vamos a fundo, na raiz do problema. Então, nós queremos olhar como que é o inbound, como que a matéria-prima chega, como que é o processo dele enquanto gestão da matéria-prima, produção, trânsito entre máquinas e os funcionários, até o produto dele chegar no cliente final. Gerenciamento de riscos não é o motorista carga rodovia. Existe muita coisa por Muita. trás e antes, né? Todo mundo só fala em gerenciamento de riscos como se fosse o Exatamente. motorista, mercadoria, rodovia. E não é só isso. Gerenciamento de riscos é todo planejamento. Então, eu falo para os meus corretores que às vezes não tem uma área de gerenciamento de riscos. O nosso segurado, né? Olha, ele quer um aumento de LMG. Eu falo para ele, então, meu amigo, você quer, o nosso cliente quer um aumento de LMG porque agora ele vai transportar tantos milhões. Ok, mas como é que ele se preparou para isso? Porque nós, como seguradora, nós queremos dar, porque é importante para nós, significa que ele vai transportar mais, economia gerando, né? Para nós é melhor, porque vai aumentar a IS dele, arrecadar mais prêmios. Perfeito! Então, para nós é importante que ele arrecade mais, mas como é que ele se preparou olhando riscos? Em que condições serão aqueles... Mas, Se assim, ele não se preparou em questão de riscos, qual é a alternativa que eu tenho? Escolta. vai pelo mais... Eu vou pelo agravar e talvez eu inviabilize o limite que eu vou dar. É isso aí. Então, o gerenciamento de riscos precisa acompanhar até a previsão de vendas dele. Uhum. Então, tá vendo? Gerenciamento de riscos não é motorista, caminhão, estrada. Mas assim, Miriam, qual que é a principal dificuldade, assim? Porque, assim, é difícil você obter a informação numa conta prospecção, pelo menos. Quando tá dentro de casa há alguns anos, a gente já conhece, já deve ter visitado, inspecionado algumas coisas, mas eu acho que o difícil envolve também a questão da própria corretagem, do próprio segurado também, abrir as portas, né? Você vê isso com muita dificuldade, hoje é difícil entrar a fundo, entender o começo de tudo do São risco? desafios diferentes, né? São desafios e momentos diferentes. Nós temos esses desafios até em contas dentro de casa, nós temos. Uhum. Porque às vezes o próprio corretor e às vezes corretor com áreas de gerenciamento de riscos também não entende dessa forma. Uhum. Não entende.
Colegas meus de mercado não entendem gerenciamento de riscos ao fundo. Entende, às vezes, gerenciamento de riscos de transporte apenas como treinamento, rastreamento, isca, escolta. Não entende gerenciamento de risco como fluxo de informação, quem são as pessoas que eu estou selecionando. Não percebe que, às vezes, o nosso embarcador está jogando uma informação de transporte num pool lá, num grupo de WhatsApp com um monte de transportadores lá. Então, assim, tem várias questões que é também considerado gerenciamento de riscos que não é avaliado. Então, tudo bem. Então, você tem vários desafios também para clientes que já estão dentro de casa. Para clientes novos, primeiro você tem que trabalhar com a informação que você tem. Por quê? Às vezes você tem corretores que também é novo na operação, né? E ele também não conhece a conta. E aí ele vai pelo princípio número 1 do seguro, que é a boa-fé. O segurado está passando para o corretor a informação, e o corretor está passando para a seguradora a informação que ele recebeu. E se o corretor também não conhece a conta, quando chega para a área de gerenciamento de riscos, para a área de subscrição, nós vamos trabalhar com a informação que tem. E neste momento, eu não tenho muita margem. Eu não tenho muita margem. Eu vou ter que fazer a minha análise de risco de acordo com outros preceitos de gerenciamento de riscos, de acordo com a minha experiência que eu tenho dentro de casa, de acordo com o que eu conheço, às vezes, de transportadores, de acordo com o que eu conheço daquele segmento. Exatamente. Da rota. Então, entra outros conceitos de gerenciamento de riscos, porque aquele segurado em específico eu não conheço. Né? É aquilo que a gente estava falando um pouco antes, né? Então, eu acho que o papel do gestor de risco na corretora, na seguradora, é realmente conseguir conectar essas áreas que não se falam, buscar esse tipo de informação. Não é fácil. Eu na corretora mesmo, tá mais próximo do cliente, mas muitas vezes é isso, a própria informação que chega para a gente realmente não é aquela mais completa, né? Então a gente precisa buscar, por isso que eu falo, vamos falar com o gestor da logística, vamos entender com ele e tal, quais informações, às vezes vem só a sinistralidade, às vezes vem a sinistralidade de uma forma, não estou falando que ele coloca informações somente aquilo que importa para ele, mas assim, muitas vezes informações seriam importantes. Por exemplo, não, mas esse sinistro aqui não foi pago por conta disso. Não, mas houve o sinistro, eu preciso saber se teve o sinistro ou não. Quero saber do histórico do sinistro, seja ele indenizado ou não. Né? Às vezes está dentro da franquia. Mas ele teve mas teve o sinistro. Preciso entender o seu risco para justamente criar uma condição favorável a você, né? Resolver de fato o seu problema. Então, muitas vezes, a visão dentro do próprio segurado é um pouco diferente lá dentro. Um tem uma visão sobre isso, outro tem uma visão sobre aquilo, e às vezes não estão conectados. Então, o papel principal ali do GR, do corretor, é tentar conectar, trazer, buscar essas informações para justamente chegar na seguradora e dividir isso. Ó, o risco dele funciona assim, ele tem esse problema, ele tem essas questões. E é realmente o que a mim falou, é olhar a cadeia. Até hoje eu vejo, a gente fala com os segurados, até dentro mesmo de parceiros, quando a gente está conversando, mas o GR é só monitoramento e cadastro, né? Ele tem ou não tem? Não, o GR não é só isso. Eu conheço contas que nem tem isso no GR e funcionam muito bem. Procedimento. Procedimento, são processos lá dentro da cadeia, já do começo. São vários outros níveis de assessments que são feitos. A gente mesmo tem vários serviços sobre isso lá na companhia que a gente oferta, justamente para olhar a cadeia como um todo. Às vezes o problema é lá na cadeia, não é ali na ponta da saída do transporte. Se já saiu errado, mas a informação está vazando antes muito de... Exatamente.